Bom, agradeço pelo convite de vir para cá no grupo interessado em epistemologia, que eu vou falar um pouco provocativo, mas eu quero que seja assim. Eu quero, uma coisa maravilhosa sobre a racionalidade no século XX, que são exatamente os limites da racionalidade, onde é que ela chega, e como eu vou fazer uma provocação para vocês, como é que a gente consegue manter a nossa confiança na ciência, por que a gente consegue manter a nossa confiança na ciência, e eu quero argumentar que é o seguinte, que essa bomba de hidrogênio que o nosso amigo Kurt Gödel explodiu, que tem a ver com bomba de hidrogênio no sentido real, como vocês vão ver logo mais, ela bombardeou os alicerces da ciência e faz com que a gente tenha que, de alguma maneira, retornar ao misticismo, no melhor dos sentidos. Eu vou mostrar por que eu acho. Muito bem. Eu vou fazer um apanhado longo, eu não sei quanto tempo eu tenho para falar, o Fábio me diga, eu começo a falar e você me avisa quando cansar. Bom, não era melhor apagar a lâmpada ou não, porque talvez para poder ler melhor? Bom, eu vou falar sobre os paradoxos, o Gödel e a máquina Din-Din. Essa máquina Din-Din não é aquela máquina do Banco Santander que você tem que pôr o Din-Din para ganhar. A máquina Din-Din é porque ela faz Din-Din, e também porque ela tem uma explicação muito racional por que o nome é. Tá? Por que o nome tem assim? Vocês vão ver, e é um exemplo de como é o teorema de Gödel. Eu vou dar vários exemplos intuitivos, que vão convencer vocês de que o negócio tem sentido. Bom, primeiro, o problema é a ideia de demonstrar que alguma coisa não pode ser demonstrada, né? Está mal escrito, não pode ser demonstrada. É fascinante e em raras ocasiões a gente tem a oportunidade de encontrar fenômeno matemático desse tipo. Bom, aqui tem muitos matemáticos, pessoas eminentes que até foram meus monitores, como eu era estudante, eu aprendi com ele, com várias pessoas aqui, que lembram que, por exemplo, esse tipo de argumento ocorre na prova da impossibilidade, da solução dos problemas clássicos da geometria usando régua e compasso. Você não pode, né, usando régua e compasso, se você não puder marcar nada na régua, e o compasso também não tiver marquinha, você não consegue fazer, você consegue dividir o ângulo no meio, mas não consegue dividir em 3. Você não consegue fazer a quadratura do círculo, quer dizer, pegar um quadrado e desenhar um círculo de mesma área, ou de mesma circunferência, de mesmo perímetro. Não consegue duplicar o cubo, né? Não consegue fazer, enfim, não consegue fazer várias coisas. Consegue fazer raiz quadrada, mas não consegue fazer raiz cúbica. Tá? Então, existem vários casos de impossibilidade. Tá? Já tem isso aí. Inclusive, uma vez, um aluno da matemática, eu conto sempre essa história, eu dei lá o curso mostrando e tal, que não podia, aí ele falou assim, não, professor, a matemática de hoje não consegue fazer isso. A do futuro a gente não sabe. Eu falei, pera, mas é uma prova de impossibilidade, estou mostrando que isso é impossível. Se é impossível, você acredita na impossibilidade? Não. O impossível hoje é uma coisa, amanhã é outra. O impossível matemático, não. Ou pelo menos a gente acredita nisso, né? É impossível uma vaca voar? Não sei, de repente vamos fazer uma mutação genética, sai correndo a vaca e tal, começa a voar, imagina, só passando na cabeça, né? Bombardeando e tal. Mas o impossível matemático, nós acreditamos que seja realmente impossível. Então o Rodrigues, acho que é um matemático que conhece a matemática do avesso, eu só conheço por uma parte, ele conhece por fundo, vai concordar comigo, não? Bom, parece. Agora, que certeza temos disso? É esse o ponto. Tá? Que certeza temos disso? Agora isso eu queria desafiar vocês. Não, acho que está... Não sei porque ele não está indo para a página ímpar. Olha só. Não, está faltando um negócio aqui, Fábio. Eu não sei como é que ele vai... Aqui, eu não sei como é que eu faço para ele para cá. Só aqui, fazendo assim. Entendeu? Eu não estou conseguindo que ele vá nessa aqui, ó. Ele está nessa, mas eu não estou entendendo o que é o negócio. Como é que é? Eu quero uma outra botação. Não, a flechinha não está. Aqui é a próxima. Ela vai para... Tudo bem. Tá bom.
A questão tem a ver com o fim da inocência. Eu digo que os matemáticos perderam a inocência num belo dia. O Teorema da Incompletude de Gödel, de 1931, representa o fim da idade romântica da matemática. Eu já vou dizer o que é a idade romântica, tem a ver com o Hilbert. Antes de Gödel, fazia parte de um projeto de trabalho liderado por David Hilbert, conhecido como Programa de Hilbert, acreditar que todo problema matemático fosse solúvel. Nas próprias palavras dele, eu achei lá, inclusive esse negócio, quando eu estive lá em Münster durante a Flávia também, né, bastante tempo, eu achei todas as coisas dele lá numa sociedade chamada Sociedade de Matemática da Westfalen, que depois foi bombardeado durante a guerra, acabou e tal. Aí ele disse várias vezes, nesses vários discursos dele, que se existe um problema, ache a solução. Você pode encontrá-la apenas pensando, pois não há ignorabimus em matemática. Não há nós ignoramos em matemática. Ignorabimus é nós ignoramos. Não há isso. Você tem que achar uma solução. Tem um problema, tem que ter uma solução. Não há isso de uma solução. É isso que eu chamo de atitude romântica. Ele não quer que eu passe para a esquerda para não sair do foco do nosso. Já entendi. Muito bem. Não há ignorarmos em matemática, essa é o que eu chamo de atitude romântica. Muito bem. Essa atitude romântica ainda está na cabeça de muita gente. Muitos matemáticos, químicos, físicos, eu de vez em quando escuto isso, não, ciência, é claro, a ciência tem que resolver, esse problema tem que ter solução. É uma crença romântica, idealizada, que nós vamos ver que não tem mais sentido. Muito bem. Quem acabou com a brincadeira foi esse senhor, Kurt Gödel. Nasceu em 1906, em Brno, na República Tcheca, não é nem alemão, nem austríaco, é territorialmente tcheco, mas de cultura alemã. Estudou em Viena e ele fez parte do Círculo de Viena, aqueles filósofos encarregados do positivismo lógico, que queriam enterrar a metafísica e botar uma cruz em cima e esquecer onde estava, né? Segundo eles, ao positivismo lógico se devia a uma volta ao vamos chamar assim, realismo lógico, né? Onde você resolve as coisas raciocinando, sem apelar para conceitos da metafísica, sem apelar para nada, de certa maneira jogando uma boa parte da filosofia no lixo. Esse Círculo de Viena deu errado. Parte do próprio, a própria falha foi devido ao próprio Gödel. Mas o Círculo de Viena foi importantíssimo, porque muita gente apareceu lá. Muita gente bebeu daquela fonte, apareceu, conversou. Você conhece o Maurice Schlick, tem o Wittgenstein, herdeiro disso, o Quine esteve por ali. Muita gente circulava em torno daquele polo, concordando ou não, né, do chamado positivismo lógico. Muito bem, esse camarada foi então autor dos famosíssimos teoremas que nós vamos mostrar aqui. Seus teoremas revolucionaram não só a matemática, mas a lógica profundamente, né, a filosofia, a linguística, a computação, e foram publicados em 1930 e 1931, quando ele terminava o doutorado. Naquela época ele terminou o doutorado, em razão do nazismo, ele saiu de Viena, para onde ele nunca mais voltou, depois nem sequer aceitou ser um prêmio que foi entregue a ele em Viena, e foi professor em Princeton até a sua morte em 1978. Era amigo do Einstein e também trabalhou com a teoria da relatividade geral. Ele acreditava que era possível fazer viagem para trás no tempo, completamente. Tem tal uma teoria, modelo maravilhoso que ele inventou junto com Einstein, como é que se pode fazer isso, e resolvia os problemas, os paradoxos que perguntavam para ele, não gostava de falar muito. Mas resolvia lá da maneira dele, como é que é o problema, o que aconteceria quando você volta para trás e mata o seu avô, o que vai acontecer com você no presente, etc, etc. Mas tinha lá a crença dele, como ele era um matemático que nós chamamos hoje em dia de platonista, né? Ele acreditava em certas coisas no céu de Platão, que a matemática está lá e não é inventada pelo homem. Ele tinha essas crenças que lhe davam todo um aporte filosófico e ele foi fiel a essas crenças durante toda a vida. Bom, o problema
coisa engraçada é que ele foi chamado de autista pela nossa querida, várias aspas, revista Veja, segunda Veja, o seguinte: mais tarde, na Universidade de Princeton, adotou uma rotina curiosa. Fizesse chuva ou sol, todos os dias ele e seu amigo Einstein, um matemático neurótico chamado Kurt Gödel, saíam para passear depois de se telefonarem pontualmente às 11 horas. Veja a edição de 14 de maio de 2013. Então não basta falar do boi mate, ainda chama o maior matemático de todos os tempos de neurótico. Esse é o nosso jornalismo. Mas o importante é que realmente ele podia falar com o Einstein em alemão, né? Então é uma grande coisa. Eles tinham cultura, tal, no meio daquela ambiente americano e tal. Você imagina o que era. Dois caras como Einstein e Gödel conversando sobre o futuro, o passado, a mecânica quântica, a lógica, etc, etc. Vocês imaginam como é que devia ser. Bom, o que o Hilbert pretendia? Hilbert, um outro matemático alemão, né, mais velho do que o Gödel, que era o rei da matemática na época, autor daqueles famosíssimos 23 problemas que ele deixou em 1900, no Congresso de Paris. Ele teve a coragem de dizer quais seriam os 23 problemas do século próximo. Tentaram fazer isso quando mudou o século, agora ninguém deu muita bola, porque agora não tem mais graça fazer isso. Na época que ele já fez, fazer outros 23 problemas difíceis, agora está cheio. Tem tantos que não é muito difícil achar problema que não vai dar para resolver, que são importantes. Mas aí ele teve a coragem de fazer isso, e pior que todo mundo ouviu e tentaram resolver o problema dele. Alguns foram resolvidos, outros ainda não. Bom, o que ele queria? Ele queria o seguinte: ele queria provar, por meios estritamente finitários, que a matemática era coerente. Quer dizer, veja bem, ele fez a seguinte análise: onde está o problema da matemática? Onde está? O que dá nó? O que é complicado? Tem muita coisa que é difícil, mas eu digo complicado conceitualmente. É o infinito. O infinito é um abuso. De certa maneira, o infinito é o seguinte: nós próprios que inventamos o infinito, né? É uma invenção humana, de certa maneira. Ele não está em nenhum lugar. O próprio Hilbert mostra isso. Não está no universo, ele não está na natureza, ele não tem lugar nenhum, ele está só na nossa cabeça. Nós, é uma coisa da nossa própria raça humana que nós inventamos e pagamos um preço enorme por ele. Por quê? Cada hora que ele entra, dá para... Não é que só dá, mas pode dar paradoxo, problema, série que converge de duas maneiras, de um lado converge, do outro diverge, você põe um parênteses assim, dá uma coisa, muda o parênteses da outra. É um problema enorme. Infinito é um problema. Então ele diz o seguinte: bom, infinito, dizia ele, é só uma forma de falar. É como você fala o seguinte: você tem duas retas paralelas, aonde que elas se encontram? Todo mundo diz assim: num ponto no infinito. Que ponto no infinito é esse? Ele existe? Não, ele é um ponto ideal. Ponto no infinito é um ponto ideal, é uma façon de parler, uma maneira de falar. Bom, tudo bem, então vamos fazer o seguinte na matemática: toda vez que eu falar de infinito, eu falo como um modo de dizer. É só um modo de dizer. E eu vou mostrar que esse modo de dizer pode ser usado bem. Mas para isso, para que eu mostre que ele pode ser bem usado, eu não posso usar ele próprio para garantir alguma coisa sobre ele. Eu tenho que usar os métodos finitários para falar sobre o infinito. Senão eu cometo uma petição do princípio. Certo? Não posso usar o infinito para justificar o infinito. Você diz: bom, muito bem, eu vou usar o finito para justificar o infinito. Então o que ele queria? Eu vou dar, dizia ele, e disse várias vezes, uma prova definitiva de que, usando métodos finitários, eu consigo mostrar que a matemática é coerente, mesmo usando o infinito como conceito ideal. E aí, dizia ele, meus amigos, estão todos liberados para usar o infinito como quiserem. De uma vez por todas resolveremos o problema mais vexatório da ciência, segundo ele diz. Muito bem. Isso é o que ele queria. Só que tinha o seguinte: ele nunca deixou muito claro o que é métodos finitários. O que é tabuada? Usar a tabuada, o produto, usar a multiplicação,
usar análise combinatória, usar o quê? Tabela periódica? Não sei, não era muito claro. Você vai, isso aí, a gente sabe o que é afinitário. Nós sabemos. Será que sabemos? Será que sabemos? Acho que não sabemos. Vou mostrar como. Muito bem, tudo aconteceu em Königsberg. Essa Königsberg é uma cidade maravilhosa e eu queria ir lá só para tomar água da cidade, porque eu acho que a água de Königsberg tem alguma coisa que rola. Veja só. Em 7 de setembro de 1930, o dia que o Brasil completava 108 anos, na mesma lendária cidade de Königsberg, eu vou mostrar uma foto dela daqui a pouco, hoje é chamada Kaliningrado. Fui para a Rússia, eu não tive nem vontade de ir, porque me falaram tão mal de Kaliningrado que eu ia e disse, não vai se perder seu tempo. Não é Königsberg. Vou mostrar uma foto logo mais aí. Nasceu nada menos que Immanuel Kant, essa cidade. Não só isso, Leonhard Euler, lá, foi que inventou a topologia. Olhando nas pontes de Königsberg, da cidade, as 7 pontes que tinha, ele bolou um problema que depois ele mostrou que não dá para ser resolvido, vou falar um pouco mais sobre isso, mas esse problema deu origem à topologia combinatória. Ele jogou inteira a área da matemática, inteira. Tá? Olha. Outro nasceu Christian Goldbach, em 1690, que propôs um dos famosíssimos problemas ainda irresolvido da teoria dos números. O mais idiota que possa parecer é o seguinte: todo par é a soma de 2 primos. 20 é 17 mais 3, 10 é 7 com 3, etc. Todo par é a soma, parece uma coisa óbvia. Nenhum matemático consegue fazer isso. Desafio qualquer um de vocês aqui, em conjunto, etc, etc. Né? Aquele tipo de problema, como perguntaram uma vez para o Paul Erdős, né? Esse tipo de problema, o que a gente faria se o diabo chegasse aqui na Terra e falasse, vocês junto à humanidade inteira, todos os supercomputadores, o Bill Gates, sei lá, o Obama, a Dilma, o Lula, todo mundo com os cérebros todos lá, e aí vamos resolver o negócio. O diabo falou, eu dou aí 100 anos para você resolver. O Herto falou, é melhor fazer um acordo com o diabo, que o negócio não vai dar. E não vai mesmo. Tá? Então, tudo isso aí aconteceu em Königsberg, e muito mais, e muito mais. Eis aí um desenho antigo de Königsberg, as 7 pontes, e o traçado topológico das pontes, e olha resolver esse problema. É o seguinte: bom, dá para vocês sair de um ponto sem atravessar 2 vezes, voltar no mesmo, sem somente ser os vértices cumprem uma certa condição combinatória. Isso que é a topologia combinatória. Né? Você vai fazer conexão por caminho, você repete ponto, etc. Tudo bem, então começou aí, mas ainda mais, veja só quem mais que está. Tomem a água de Königsberg, veja, deve vender em garrafinha assim. W. Hilbert nasceu, aquele que queria provar a consistência da matemática por meio unitário, nasceu em Königsberg. Hermann Minkowski, de quem o Hilbert tinha inveja, porque achava que era mais inteligente do que ele. Leia, se vocês lerem a biografia do Hilbert, da Constance Wright, vocês vão entender a disputa com Minkowski e o Hilbert. Rudolf Lipschitz, que você conhece bem. Hannah Arendt. E mais companhia, vasta companhia. Quer dizer, é uma pena, mas Königsberg morreu. Né? Depois da Segunda Guerra não tem mais nada, só isso aí. Essa fonte aí, se tivesse água, eu devia tomar um pouquinho, de repente alguém... Tem outra coisa que é interessante na matemática, chama George. Vocês pensarem, tem George Boole, George Boulos, tem um monte de George, bastante bom. Chama George também ajuda. Tomara que... George Cantor, né? Muito bem. O que aconteceu? Naquele domingo, 7 de setembro, quando Königsberg era Königsberg e a Segunda Guerra não tinha começado, Königsberg acabou por causa da Segunda Guerra. Fizeram uma expulsão, os russos entraram, tiraram os poloneses, tiraram os judeus, tiraram os alemães. Virou aquilo que a gente imagina. Virou o terceiro mundo.
amigo Kurt Gödel, quietinho, lá no canto, anunciou o seguinte: pode-se de fato exibir sentenças verdadeiras, mas que são indemonstráveis no sistema formal da matemática. Ele falou, ninguém entendeu nada. Hilbert estava lá, von Neumann estava lá, ninguém entendeu nada. Aliás, cometeram o maior erro histórico possível da história da humanidade em termos de proceedings de congresso. Esqueceram de botar o paper do Gödel nas atas do congresso de Königsberg. Só isso que esqueceram. Não é nada. Você vê que não é só aqui, né? O único cara que imediatamente entendeu, Hilbert não entendeu, que ele queria mostrar exatamente o contrário, foi o Johann von Neumann. Von Neumann chamou o menino lá e falou: vem cá, ó, eu tinha pensado nisso também, sabia? Ele falou: ah, é? Ele não falou nada. Correu, falou: sim, senhor. Correu, escreveu o paper, rapidamente submeteu a revista. Terminou tudo. E o von Neumann falou: eu tinha entendido. O von Neumann parece que entendeu, realmente tinha pensado nesse ponto. E von Neumann, você sabe quem foi, né? Von Neumann é outro nome desse tamanho, né? Foi assistente do Hilbert, era assistente do Hilbert, de Heidelberg. O nome dele é húngaro, János Neumann, e ele herdou esse nome bem engraçado, Neumann von Margita, que a família dele, húngara, comprou um título de nobreza húngara, que dava para ele o direito de chamar esse lindo nome de Margita. E, que é engraçado, no catálogo da Universidade de Berlim, tem lá várias coisas aqui escrito Neumann von Margita, não sei se vocês conseguem ler ali, anunciando conferências e palestras dele em lógica, física quântica, o que mais? Teoria das funções especiais. O cara falava de tudo. Isso em 1928. Depois ele foi para os Estados Unidos e foi trabalhar na bomba atômica que caiu em Nagasaki. Ele cuidou da ogiva, como resolver problemas matemáticos da ogiva, e ajudou lá. O japonês deve adorar, né? Então, esse cara aí, com a cabeça brilhante, depois morreu em condições trágicas, numa cama do hospital. Ele ficou em pânico porque o cérebro dele parou de funcionar. Ele percebeu, morreu, tem uma história horrorosa da morte do pobre coitado. Mas esse cara entendeu. Esse cara entendeu a história e tentou convencer o Hilbert. Eis aí, ó, o Hilbert mais novo e mais velhinho. A era romântica do Hilbert dizia uma coisa muito engraçada. Dizia: wir müssen wissen, wir werden wissen. Nós temos que saber e saberemos. Temos que saber e saberemos. Não tem ignorar, né? A preocupação era de provar a consistência na matemática, era compreensível após a história dos paradoxos. Os paradoxos estavam, no começo da virada do século, estavam infestando a paciência e o espírito dos matemáticos. Daqueles que se importam, né? Porque matemática é o seguinte: 95% não dá a menor bola porque tem do lado. Não dá a menor pelota nem para outra área, né? Eu posso falar com certo conhecimento de causa, né? Pois é. Bom, estamos em boa companhia. A mesma que não reconhece. Então o matemático não olha para o outro lado, né? Não olha nem para essa sala do lado. Imagina para o fundamento matemático. Mas alguns olham. Alguns poucos olham. E Hilbert, então, preocupado, e alguns deles preocupados com a questão do infinito, a questão do cálculo. Weierstrass já tinha dado uma solução na chamada aritmetização do cálculo, fazendo aquela história de epsilon e delta virar P dividido por Q, 1 dividido por N, etc. Quem fez o curso de cálculo não sabe do que eu estou falando, quem não fez não vai tentar explicar agora. Mas ele dizia, realmente achava que não tinha esse ignorávamos em matemática. O paradoxo de Russell eu não vou dizer, eu vou pular ele, se alguém quiser depois, se der tempo, eu explico, mas é um dos famosos paradoxos que envolve a autorreferência, onde a noção de infinito acontece, porque exatamente se todos os conjuntos fossem infinitários, isso não ia acontecer. Como um conjunto de qualquer tamanho, como a gente, Frege partia da ideia, da noção de que cada propriedade tem um conjunto e cada conjunto tem uma propriedade, essas coisas chamadas naive, teoria de conjuntos ingênua, ou naive,
é que deu esse problema dos paradoxos. Os caras não sabiam como resolver. Então o Hilbert estava tentando com as ideias dele dar uma prova definitiva de que o infinito, sim, pode ser usado, porque se você banir o infinito da matemática, vai sobrar pouco. Vai sobrar uma combinatória, álgebra e tal, mas não vai sobrar indução, não vai sobrar o cálculo integral diferencial, o cálculo de várias variáveis, a topologia, a engenharia vai apanhar muito, enfim, não dá para extinguir o infinito. Não dá. Realmente não imagino como. Então ele queria isso, né? Queria resolver, olha, o infinito, vamos continuar usando, mas vou dar aquela prova de coerência, né? Usando meios utilitários. E aí aparece o teorema de completude de Gödel, que dá um golpe mortal nessa história. Ou quase. Ou quase mortal. O que diz o primeiro teorema? Em todo sistema formal consistente, se o seu sistema for bem feito, for coerente, e ele tiver um mínimo de aritmética, é possível formalizar uma sentença U que é interpretada intuitivamente como ela própria é indemonstrável. Então, basicamente funciona assim. Todo o sistema matemático, é bom entender isso, porque depois eu vou mostrar bobagens que se fala sobre o teorema de Gödel. Bobagens e loucuras. Gödel não mostrou que tudo não tem solução, nem que tudo é relativo, não é nada. Mostrou o seguinte: você pega um sistema de matemática, qualquer coisa, ou ele tem aritmética, ou não tem. Se tiver pouca aritmética, você não faz muita coisa. Se tiver um pouquinho mais de aritmética, aí ele desaba do seu próprio peso. Tá? Como que ele desaba do seu próprio peso? Você encontra lá dentro uma sentença que diz: eu sou indemonstrável. Essa sentença, a tal sentença que diz eu sou indemonstrável, eu vou mostrar um outro exemplo daqui a pouco. Ela é formalmente indemonstrável, mas de fato é, portanto ela é verdadeira. Ela diz eu sou indemonstrável e é. Então é verdade. Ela diz o que é o caso. Tá? Bom, ela então contraria o que Hilbert acreditava. Ela constitui um legítimo ignorabimus. Ela é algo que se ignora. Ela é verdadeira e eu não demonstro. Ou seja, tem alguma coisa verdadeira que eu não consigo chegar lá, por meios demonstráveis. E meios demonstráveis são os meios matemáticos. Porque o que o matemático quer? Demonstrar. Talvez mais informalmente, alguns mais formalmente, mas o matemático quer estabelecer as coisas demonstrando. Conclusão: é uma barreira para a noção de demonstrabilidade. É um legítimo ignorabimus. Como o Hilbert dizia que não tinha. O que aconteceu com o Hilbert? Ficou de bico pro resto da vida. Ficou com o bico comprido. Não acredito. Não pode ser que esse moleque tenha feito isso. Né? O problema é que tem uma segunda consequência esse teorema. Aliás, isso é um ponto engraçado. A gente fala nos dois teoremas de Gödel, mas na verdade algumas pessoas dizem o teorema de Gödel. O próprio Kripp, que veio aqui na Unicamp e deu uma prova que eu tenho escrita, tá filmada, uma prova alternativa do teorema. Tem muitas provas. A prova dele não usa autorreferência de nenhuma maneira. Levou 2 tardes para ele fazer isso. Acho que ninguém entendeu muito. Eu escrevi, depois que eu escrevi, que eu li, peguei o tape, aí não estava impublicado ainda. Eu perguntei para ele e falou: não, espera mais uns anos, depois você publica isso. Está aqui. Tudo bem. O próprio Kripp, que é um cara que deu já uma outra, 2 provas alternativas, ele se refere ao teorema de Gödel como o teorema de Gödel, porque o segundo é apenas um corolário. O segundo é uma consequência. O que diz o segundo? O segundo é o seguinte, o corolário primeiro: a prova da consistência para sistemas formais, envolvendo um pouco de aritmética, nas condições que Hilbert queria, não pode ser formalizado. Outro golpe, um da esquerda e outro de direita, uma paulada no Hilbert. Uma paulada porque tem sim ignorabimus. E segundo, porque não dá no senhor para demonstrar a consistência da aritmética por meios finitários. Embora o próprio Hilbert nunca tivesse dito que seriam esses tais meios finitários, o Gödel, com o Turing, outro cientista da época,
chegaram a um acordo sobre o que seria meios finitários, um acordo mínimo sobre o que seria meios finitários, são, na verdade, as funções recursivas parciais, pouco isso, basicamente isso, e mostraram que dentro desse acordo mínimo com que todo mundo concordava, não dá. Quer dizer, acabou, em princípio, com o programa de Hilbert. Mas em princípio, por que... eu já vou falar já. A contribuição do malufismo, a matemática, utilíssimo a gente ter um mentiroso perfeito. Essa coisa é mais utilidade na lógica que vocês imaginam. Tem um cara que mente de vez em quando, não serve para nada. Tem um mentiroso perene, é uma maravilha. Mas vamos mostrar. Mas eu vou dizer já, antes de falar da contribuição do nosso ilustre interventor desta universidade, deve lembrar, alguns aqui lembram, né? É interventor dessa universidade. O interventor tem um uso, eu vou dizer. Tá, mas veja só que engraçado. O problema que eu estava dizendo a vocês, por que eu disse que ele levou uma paulada de esquerda e uma de direita, e Gödel demonstrou que Hilbert estava errado, mas eu disse quase. Que eu comecei no começo da conversa perguntando a vocês se nós sabíamos o que era meio finitário. Eu disse que talvez a gente não soubesse. O problema é o seguinte, é que o Hilbert tinha entre os assistentes não só von Neumann, mas Paul Bernays, top de linha. Igual eu também tenho assistentes assim, maravilhosos. Paul Bernays era uma figura fantástica, fazia tudo o que precisava para o Hilbert, inclusive ele deu uma prova de consistência da matemática, quase como o Hilbert queria. Ele mostrou o seguinte, o Bernays mostrou, só para não dizer que a paulada do Gödel foi assim, sem recurso, tá? Teve recurso. Recurso foi o seguinte, Bernays deu uma outra prova. Olha, se mover um pouquinho o limite do finito, aceita um pouco mais, vai? Tá. Se aceitar um pouquinho mais do finito, eu dou uma prova da consciência da matemática por meios finitários estendidos. E deu a prova. Tá? A prova na verdade a prova foi do Gates, mas o Paul Bernays antecipou muito isso. Né? O Bernays, o Hilbert usava o Bernays para botar culpa, né? Ele dizia assim no discurso, ele falava, o Bernays está fazendo tudo, espera aí que já vai logo fazer. Desculpa, lá não foi o Bernays que deu a prova, o Bernays pensava nisso, quem deu a prova foi o Gates, outro dos assistentes fabulosos do Hilbert e do pessoal do grupo dele. Então, esse fato mostra o seguinte, nós não sabemos exatamente aonde está o limite do que é finitário. A prova de Gödel depende de você aceitar estritamente como finito. Se você aceita estritamente finitário, a prova sai. Se você mover o limite um pouquinho para cima, aí complica um pouco mais. Bom, enfim, um exemplo que ilustra, um conhecido político que havia mentido durante toda a sua vida, isso é importante, porque não é qualquer um que consegue, antes de retirar-se da carreira política, afirmou o seguinte, tentando salvar sua memória. O último discurso dele. Eu sempre menti em toda a minha carreira, isso é um fato que pode ser provado. Você me defende? Não, porque eu preciso de advogado. Mas pode ser primo dele, hein? Não, mas esse não, esse é do outro lado. Tem sírios e libaneses. Seus adversários quiseram provar que ele realmente havia mentido a vida toda. Bom, mas no entanto depararam-se com um problema. Se inclusive essa última frase fosse mentira, ou ele não havia mentido a vida toda, ou esse fato não podia ser provado. Ou ao contrário, os comparsas, os correligionários, por outro lado, tentando argumentar que ele não havia mentido, encontraram um problema semelhante, sabendo que ele era o maior mentiroso. A única esperança era argumentar que a última frase fosse verdadeira. O que seria admitir, que se poderia provar, que ele realmente mentiu sempre. Esse é um legítimo exemplo do teorema de Gödel. Só que eu estou mostrando aí a noção. O que o teorema de Gödel faz? Ele compara a noção de verdade com a noção de demonstrabilidade e mostra que elas são diferentes.
Aqui eu estou comparando a noção de verdade com a noção de prova informal, prova argumentativa. Não estou falando de prova matemática. Mas a ideia é parecida, né? Claro que eu não estou usando aritmética, é por isso que isso não é um sistema formal, né? Isso é uma ilustração pedagógica. Um fato é verdadeiro, mas é demonstrar. Portanto, o fato U, ele sempre mentiu, é tal que nem U, nem não U, que é negação, podem ser provados, mas é contudo verdadeiro, porque ele sempre mentiu, inclusive ao afirmar que U podia ser provado. Isso está num paperzinho que eu publiquei há muito tempo atrás, naquela revista da matemática universitária, né? com o Michael Hatter, um cara meu colega lá da Alemanha. Tem uma outra prova que é essa máquina de Din-Din, que é muito bacana também, uma outra ideia da prova. Mas vou falar de 3 ideias da prova. 3 ideias da prova. Máquina de Din-Din foi inventada, não com esse nome, que eu que adaptei o nome, tudo, por esse ilustre matemático, lógico, músico chamado Raymond Smullyan. Nasceu em 1919, está lá vivo, em pé, ainda quer vir para cá, no próximo encontro de lógica, você vai fazer. Bom, essa máquina, ela imprime numa fita combinações arbitrárias de símbolos. É uma máquina, imagina uma máquina que printa, que imprime coisa numa fita, só isso. Ela só imprime D e N. Só essa coisinha, D, I, DD, DDI, DDDI, NN, só isso. Ela imprime palavras com essa, combinações de palavras com essas 3 letras, mas nada. A interpretação é que D é um dobro, I é imprimível e N é um não. Vamos ver por que chama de Din-Din. D, I, N. Algumas combinações especiais são chamadas sentenças. Quaisquer sentença do tipo IX, IDX, NX, NX. Qualquer coisa que começa com I, quer dizer, imprimível X, imprimível dobro de X, não imprimível X, não imprimível dobro de X. Essas daí chamam de sentença, o resto não. O resto ela imprime e pronto. Essa eu reconheço como sentença. Bom, como é que funciona essa máquina? Aí eu ponho aqui. Não mexa com coisa que eu sei. Ó, o segundo macaco meu já está moído ali, o segundo vai entrando. O mecanismo que faz Din-Din imprimir é um sistema formal. Por outro lado, o sistema formal, a gente conta que é um sistema formal. Ele vai, um sistema que vai só fazendo isso. E a única coisa que ele faz é isso. Tem a interpretação, um modelo que vai dar um sentido, um valor verdade da seguinte maneira. Eu vejo a sentença e eu vou dar um valor verdade. O valor verdade é óbvio, né? Então o valor verdade é óbvio. E X significa X é imprimível. Ela é verdadeira se X aparece. Por exemplo, II. Se aparecer I, tracinho I, um dia na fita, é porque ela diz que I é imprimível. Então pronto, né? IDX significa XX é imprimível. Quer dizer, o dobro de X. Então, eu digo IDN, digamos. IDN é verdadeiro? Bom, se é imprimível, o dobro de N. Ou seja, se algum dia na fita aparecer N tracinho N, eu tenho que esperar para ver. Né? Não, NX significa X não é imprimível, é verdadeiro se nunca aparecer. Bom, suponha que eu leia na fita aparecer lá, NII. Significa que nunca vai aparecer o I sozinho. O que eu teria que fazer? Esperar até o fim da minha vida para ver se o I vai aparecer lá ou não. Assim, não é um processo, talvez, que você possa decidir na hora da janta, né, vendo TV, mas é um processo. Processo infinitário, mas é um processo. E N de X significa XX não é imprimível. É verdadeira se isso aí nunca aparece. Bom, o que vai acontecer com essa máquina? Filosofando um pouquinho sobre a máquina, pode-se ver que a interpretação, que associa imprimível aí, etc., é uma propriedade fora da máquina. É a minha interpretação, é a minha semântica, fora da máquina. Exatamente o que acontece quando você olha para o seu computador, que aparece o seu CPF. Não aparece o seu CPF. Parece uma sequência de números. Você é que interpreta como CPF. A máquina não tem a menor ideia do que é aquilo. Ela pega no banco de dados e te devolve. Fala, a máquina, ele, o computador mandou, não mandou nada, não fez nada.
A semântica deve só na sua cabeça, tá? O computador é uma máquina sintática. Semântica é você que produz. A peça, aquela pecinha importante que o pessoal brinca, que fica do outro lado da tela, é você. É o modo semântico do computador. Tudo bem. Tem uma hipótese de correção. Quando o din-din, a máquina, imprime sentenças, essas sentenças são verdadeiras. Isso não significa que ela imprime somente sentenças, nem que ela imprime todas as sentenças possíveis, mas só que ela não imprime o que é falso. Então, para evitar que eu fique até o infinito, eu faço essa hipótese de correção. Se ela imprime alguma coisa, vai aparecer lá. Se ela falou que vai aparecer, vai. Se ela falou que não vai, não vai. A máquina é correta, certo? Agora, acontece o seguinte, a sentença nid-nid é o primeiro termo de gueto. A máquina imprime o termo de gueto para você. Uma sentencinha. Uma coisinha assim. Nid-nid é o termo de gueto. Por quê? Essa sentença é verdadeira, não imprimível de, ela é verdadeira sem somente ser o dobro de nid, isto é, nid-nid nunca aparece. Em outras palavras, a sentença nid-nid afirma que ela própria é verdadeira sem somente ser, não for imprimível. Tá? Eis o teorema de Gödel em 7 símbolos. Tá? Por que eu estou usando aqui? O que eu estou fazendo agora? Não tem aritmética aí. Até tem, né, se eu quiser. Posso transformar essas letrinhas em número e tudo isso, e os strings em número, etc. Mas agora eu estou fazendo o seguinte, eu estou provando, eu estou mostrando a equivalência entre ser verdadeiro e ser imprimível na máquina. Imprimível é como se fosse demonstrável. Faz o papel de demonstrável. Temos então que ou ela é falsa e imprimível, ou é verdadeira e não imprimível. O primeiro caso não pode acontecer porque a máquina é correta. Tá? Não pode, a máquina não imprime nada falso. Portanto, nid-nid é um exemplo de sentença verdadeira que diz: eu não sou imprimível. E que de fato a máquina não pode imprimir. É verdadeira e não aparece. Ou seja, a máquina tem limite. Estou mostrando o quê? Exatamente como o sistema formal. Tem coisa que é verdadeira e não demonstra, a máquina tem coisa que é verdadeira e não imprime. A máquina é incompleta. Essencialmente incompleta. Bom, isso, quanto tempo eu tenho ainda, Fábio? Mais umas 2 horas? Não vou observar. Está tudo relacionado, né? Alguém que estava aqui, que estava reclamando agora de pouco, é o Zé Carlos, está reclamando do computador e tal, que não para, que anda nova, não tem saída, né? Está tudo relacionado. Uma outra maneira de você, muito parecida, de olhar o teorema de Gödel é o problema da parada, que Alan Turing demonstrou em 1936, depois do teorema de Gödel, que é o seguinte, que não existe um algoritmo, um programa geral, que possa prever que qualquer outro programa vai parar ou não. Quer dizer, não há software no planeta, no mundo, se nós somos matemáticos, que ainda não temos a esperança no universo, né, que consiga fazer o seguinte, consiga você, entra com um programa, baixou um programa e tal, e ele fala assim, não, isso aqui não vai dar, eu não vou nem rodar porque não vai parar, pode jogar fora. O que acontece com isso? Isso garante a sobrevivência do quê? Começa com vírus e termina com grusso. Do vírus do computador. O vírus do computador usa tal partido disso. Não sabe. Não tem como saber. Não há maneira de se prever isso. Né? É bom ou ruim? Não sei. Ele diga. Talvez seja até bom. Né? Turing ainda resolveu um chamado problema Entscheidungsproblem de Hilbert, o problema da indecidibilidade da lógica de primeira ordem, que foi também provado por Alonso Church, que era orientador dele em 1936. Ele era inglês, o Turing, aquele caso eu falei do Turing, né? O ano passado foi o ano do Turing, todo mundo conhece o Turing, que resolveu o problema da máquina de decifrar código e quebrou o código dos alemães, da máquina Enigma, inventou os computadores contemporâneos, a máquina de Turing, etc. Esse resultado, quer dizer, ele resolveu um problema do Hilbert. O Hilbert queria saber se a lógica de primeira ordem, aquela que tem quantificadores, dava para ser decidida por uma máquina. Ele disse que não dá, mostrou que não dá, é um resultado famosíssimo que influenciou toda a inteligência artificial, a engenharia,
etc, etc, etc. E o que é interessante é que esse problema da parada, o chamado halting problem, é uma certa maneira, é uma versão do teorema de Gödel, também é módulo máquina, quer dizer, enfiado dentro do computador. Né? Mais uma consequência. Mas foi independente. Outro exemplo interessantíssimo para os matemáticos, esse talvez seja mais bacana ainda, mais belo exemplo, que é a batalha de Hércules e a Hidra. É um problema também indemonstrável. Verdadeiro, mas indemonstrável. Um exemplo concreto. Né? A Hidra, uma criatura de 9 cabeças, e os heróis tentavam lutar com ela, e Hércules, filho de Zeus, tinha a tarefa de derrotar a Hidra, era um dos seus 12 trabalhos. Meu artiguinho chama-se o 13º trabalho de Hércules. Esse daí é um pouco mais engraçado, mais matemático. O que acontece com a Hidra? Ele corta uma cabeça, aparece outra mais para baixo. Aí a carinha dela, simpaticíssima. Ele corta uma cabeça da Hidra, né, tem uma espada longa o suficiente para a Hidra não bafejar com o seu bafo mortal e tal. Ele corta uma cabeça da Hidra, aparece para baixo 5. Não aparece no lugar, aparece no pescocinho de baixo. Corta outra, aparece embaixo 428. Bom, conclusão. Como é que Hércules vai resolver esse problema? Como é que ele vai vencer? Ele vence a Hidra ou não? Queria saber a opinião de vocês. Bom, os matemáticos já logo notam essas coisas. Queria saber, assim, das pessoas que estão um pouco mais longe, o que vocês acham? Hércules vence a Hidra ou não? Ninguém tem uma ideia? Acho que não. Não, porque ele corta uma cabeça e nasce 1298, mais abaixo. Ele corta outra, quando ele corta uma, abre mais 400, 1397. Sim ou não? O que vocês acham? O que você acha? Se você falar isso, vai acontecer, não sei. Ele está fazendo, mas você está raciocinando por absurdo em cima da minha retórica. Tudo bem, vale também. Raciocínio investigador. Veja, ele vai matar. Sabe por quê? Porque ele vai cortando, aparece para baixo. Então ele fala o seguinte, tem um pescoço ali com 5, ele corta aquelas 5 mais em cima, aparece 10.000 embaixo. Tudo bem. Aí ele vai cortando aquelas 10.000, mas não nasce ali, nasce para baixo. Alonga o andar e vai cortando tudo, vai ficar lá no pescocinho de baixo, no primeiro, no resto da terra, digamos assim, na árvore, vai aparecer 1 trilhão de pescoços, de cabeças ali. Mas dali para baixo não nasce mais, porque acabou. Aí ele fala, bom, agora é só cortar esse 1 trilhão aí, tempo, cortando ali, venceu. Bom, conclusão da história. Essa super hidra é assim, ela é a hidra que... A super hidra se regenera, já falei, então é uma coisa matemática, não precisa você ler isso, mas o que acontece é o seguinte, você consegue demonstrar, usando a teoria de conjuntos, que Hércules vence a Hidra, usando indução transfinita. Indução nos ordinais. Você consegue demonstrar que Hércules vence a Hidra. Eu quero recuperar com vocês o raciocínio. Porque a cabeça, imagina que tenha... Eu posso ir lá? Pulo? Vou ter que ir. Não, pode passar por ele. Sei lá, né? A mídia é um problema. Então, funciona assim. Está aqui o negócio, tem várias Precisa acender ali, né? Hã? Precisa acender a luz. É uma coisa rápida, só para mostrar a ideia. Se ele corta essa cabeça, nasce aqui mais um monte. Tá? Se ele corta uma cabeça, nasce no pescoço anterior, no nó anterior. Se ele corta aqui, não é que... Se ele cortasse aqui, nascesse mais um monte aqui, ele ia ficar ocupado eternamente aqui, não saía desse ramo. Mas não. Ele corta, nasce embaixo um monte. Não liga, continua cortando aqui. Ele continua cortando sempre as últimas. Vai encher, vai ficar gordinha, mas mais baixa. Em termos de densidade de cabeça. Tá? Bom, quando chega aqui, essa aqui, por exemplo, ele corta, nasce aqui. Tudo bem, um monte.
Mas a hora que ele corta essa, para baixo não nasce nada, é uma espécie de árvore. E no pé não nasce nada. Ela tem o primeiro pescoço. Por mais misteriosa que seja a hidra, ela tem o primeiro pescoço, empata o primeiro pescoço, depois o mundo em si. Né? Ela não desce na terra, certo? Então, não é difícil ver, intuitivamente, que ele consegue vencer. Mas você não consegue demonstrar isso dentro da aritmética. Como assim? Como assim que eu não consigo demonstrar a aritmética? Não é tudo a mesma coisa a matemática? Não, senhora, não, senhor. A tríade de conjuntos tem um poder de demonstração. A aritmética tem outro poder de demonstração. Os matemáticos não dão bola. Por que os matemáticos não dão bola? Fora aquele problema que nós levantamos, porque os matemáticos fazem aquilo que eles fazem. Ensinam um joguinho para eles, eles jogam bem aquele jogo. Muito bem. Então ensinaram, prova em álgebra é assim, topologia é assim. Com todo respeito, gênios e fabulosos, e coisas maravilhosas, como o Grisha Perelman, que acabou de demonstrar a conjectura de Poincaré. Né? Quer dizer, coisas lindas, mas faz aquilo que eles sabem fazer. Só que nós que estamos fazendo uma coisa conceitual sabemos que tem uma diferença. Então, o que acontece com esse exemplo? Esse exemplo é maravilhoso, porque ele mostra o seguinte: usando conceitos transfinitos, teoria de conjuntos, você demonstra que Hércules vence. Usando a aritmética, você não consegue demonstrar. É um limite da aritmética. Exatamente um exemplo concreto do que Gödel falou. Exatamente um exemplo concreto. Bom, o fim da inocência da ciência não foi só com o... Aconteceu de várias maneiras. Eu chamo do fim da inocência. Gödel foi um grande responsável por isso. Mas não foi só ele. Tem um livro interessante que é chamado Einstein, Russell, Gödel, Pauli and End of Innocence in Science, que narra o seguinte: em 1944, Einstein convidou 3 amigos íntimos para sua casa em 112 Mercer Street, em Princeton, para discutir filosofia, acontecimentos mundiais, que eram nada menos Bertrand Russell, Wolfgang Pauli, Kurt Gödel, e tinha também e o Einstein junto. Claro. E eu queria mostrar nesse momento uma gravação interessantíssima, que eu acho tão maravilhosa, que é quase tocante, que é a gravação do Hilbert, o discurso do Hilbert, que foi gravado em 1930, onde ele fala exatamente, ele termina essas palavras, que não há ignoráveis em matemática, nós vamos vencer, etc. Um discurso otimista dele, muito engraçado. Eu não sei se isso aqui, eu tentei gravar aqui, mas não deu. Eu tenho que, até marquei 3.30, que é o momento onde tem o minuto do tape, e tudo, botei ali, botei aqui embaixo, achei que ia ter internet, mas não tem. E não dá para fazer isso, não tem, ninguém tem internet aqui, né? Acho que não pega, né? Talvez o meu telefone pegue, mas não sei, não vou conseguir digitar isso. Não tem a chave, né, João, aí, né? Não. Talvez o telefone, mas vai complicar. Mas eu ponho o link o pessoal que assim. É maravilhoso. Tá em alemão, ele fala bem devagar, uma voz bem calma, e se você pegar no 3:30, ele fala assim, tá falando contra o Tolstói, inclusive. Então, assim, olha, aqueles caras que querem estragar a ciência não vão ter vez com a gente, porque não existe ignoráveis em ciência. E eu vou falar aqui o meu slogan: Wir werden wissen, wir müssen wissen, wir werden wissen. Muito engraçado, muito tocante. Você ouviu o Hilbert com aquela emocionalidade, aquela coragem, aquela confiança, dizendo isso com todas as palavras, e depois ver o que aconteceu mais tarde. Uma pena que eu não consigo mostrar. Depois eu posso deixar os slides. Bom, este mesmo Gödel que participou de tudo isso, também se meteu a provar que Deus existe. Como, né? Aí talvez algum daqueles caras apressados fala, como é que um dos maiores cientistas matemáticos e lógicos vai querer provar que Deus existe? Olha, eu não sei se ele acreditava na própria prova,
ou por que ele fazia isso, mas ele deu uma prova linda. Vamos ver o que acontece com a prova. Então ele compartilhava com Einstein um certo pensamento místico, né? Os dois conversavam muito sobre a questão da mística, que veja, não é ocultismo, hein? Embora eu ache o ocultismo também muito bom, só que eu só quero fazer a diferença de mística com ocultismo. Até o Bertrand Russell, que é outro grande nome, que também aparece ali, tem alguma coisa a dizer sobre isso. Ele terminou essa prova em 1940, mas não deixou que ninguém soubesse até ele acreditar que estava morrendo. E ele estava morrendo porque ele parou de comer. Ele era casado, quer dizer, Goethe não era nem um santo. Lá em Viena, segundo a biografia, ele era conhecido por causa dos cabarés e tal, etc. Tanto que ele se casou com uma bailarina, Adélia, né? Adélia Goethe. E essa mulher morreu, é um pouco mais velha que ele ficou sozinho nos Estados Unidos, desconfiando de todo mundo, achando que ia botar veneno na comida dele. E decidiu parar de comer. E achou que ia morrer, e claro que ia, porque ele, obviamente que ia, não comia, né? Achou que ia morrer, e aí ele começou a pensar em publicar, em dar cópia do trabalho dele nos anos 70, e só foi publicar em 1980. Então ficou pelo menos 30 anos inédito e mais 10 anos para ser publicado, a prova dele. Como é que ele inventou de provar a existência de Deus? Primeiro vamos ver o seguinte, que essa história de misticismo e lógica não é tão longe como possa parecer. Bertrand Russell, um filósofo fabuloso, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, pacifista, ateu, deu o seguinte depoimento no ensaio de 1914, Mysticism and Logic. Diz ele que os grandes homens que foram filósofos sentiram a necessidade tanto da ciência quanto do misticismo. A tentativa de harmonizar os dois foi o que fez sua vida, a vida deles, e que sempre significou, por sua árdua incerteza, que fazer filosofia para algumas mentes é algo maior do que a ciência e a religião. Então, se hoje os cientistas acham que filosofia não serve para nada, como eu ouço de vez em quando, biólogos, químicos, físicos, alguns poucos matemáticos, quando eles dão atenção ao que você fala, se responder alguma coisa para você, engenheiro, tá? Veja que a opinião do Bertrand Russell pode dar uma espinafrada na gente que pensa isso, né? Quer dizer, por isso que a filosofia é algo inerentemente, como alguém disse, não é a filosofia, problemas de filosofia não são para ser resolvidos, são para ser levantados. A hora que você resolve, para de ter interesse. Tem algo, tem uma dimensão diferente. É isso que, nesse sentido que eu estou dizendo, que a volta ao misticismo. Exatamente nesse sentido. É isso que eu quero dizer. Estou me apoiando em Bertrand Russell. Muito bem. A prova da existência de Deus, Gödel melhorou de Santo Anselmo da Cantuária, ou de Canterbury, em 1033, que deu a seguinte prova. Veja que bacana. Dá para entender a prova do jeito que eu expliquei aí, né? Eu melhorei a prova um pouco, quer dizer, simplifiquei os escritos muito embaraçados e tentei dar uma maneira que eu acho que esclarece para todo mundo. Primeiro você tem que definir quem é Deus. Deus é aquele que nada maior é possível, ou seja, nenhum ser maior é possível, aquele que nada mais é possível, nenhum ser maior é possível. Segundo, é pelo menos concebível que Deus existe na realidade. É concebível, é imaginável, só isso. Só isso que ele pede. Isso, imaginável. Você não pode dizer que não é imaginável. Posso imaginar qualquer coisa. O que eu não posso imaginar? Se eu não posso imaginar, eu já imaginei. Então, não posso dizer que não posso imaginar. Bom, se algo é concebível, mas existe apenas na mente, ou seja, na verdade não existe, então existindo seria maior ainda do que é. Aí dou um exemplo aqui, que não é meu, mas eu copiei de um cara que deu um exemplo bacana. Por exemplo, a montanha majestosa que existisse apenas na mente, poderia ser maior ainda se existisse na realidade. Não é impossível que isso aconteça. Então suponha
suponha que Deus, o ser maior possível, a partir da definição de um, existe apenas na mente e não existe na realidade. Ora, então há um ser possível, aquele que talvez existisse na realidade, que seria maior ainda do que Deus. É concebível alguma coisa maior ainda. Ora, mas isso é absurdo, porque Deus não pode ter nada maior que ele. Isso mostra o quê? Uma redução ao absurdo. Consequentemente, absurdo. Deus é aquele que nada maior é possível. Portanto, Deus deve existir na realidade. E pelo número 2, na mente também. Prova que Deus existe. Estão convencidos? Gideon não estava muito convencido. Falou, não, isso aí... Eu quero formalizar esse negócio. Está um pouco vago. Eu quero formalizar na lógica. Dá para fazer isso? Dá. Dá para formalizar na lógica. A prova da existência de Deus, a mais refinada, mais apurada. O que Gideon fez? Estudou longamente a prova de Santo Anselmo da Cantuária e remodelou no contexto da lógica modal. Tá? Vou até mostrar aqui, já volto lá. Aqui, ó. Esses passos aí são a prova da existência de Deus. Deus em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 passos. 12 apóstolos e 12 passos. Tem que estar certo. Ah, mas que Deus estão falando? Esse dos cristãos? Quem? Tupã? Ai, começa o problema, né? Como quem me falou uma vez, coisa engraçada. O problema de Deus não é a existência, é a unicidade. Quantos tem? Bom, ele colocou o seguinte, ele estudou a prova colocou na lógica modal e disse assim, bom, Deus necessariamente existe ou necessariamente não existe. Por quê? Bom, esse argumento aí, em itálico é o seguinte, se Deus é um ser todo-poderoso, ele existe, necessariamente existe em todos os mundos possíveis. Ele não vai dizer em todas as possibilidades. Mundos possíveis significa o seguinte, cenários possíveis, tá? Não é planeta. Cenários possíveis. Por exemplo, um cenário possível é que eu viesse com camisa vermelha. Escolhi azul. Outro cenário possível é que, não sei, sapato amarelo. Enfim, cada coisa que você escolhe, você tem um cenário possível, chamado mundo possível. Só isso, nada mais. Então, se Deus é todo poderoso, ele existe, ele tem que existir em todos os cenários possíveis. Eu não posso inventar um cenário onde ele impeça Deus existir. Então, se ele existe, cada coisa que eu fizer está lá o Deus. Ou então, se ele não existe, ele não vai existir em nenhum. Por quê? Se tiver um que ele existe e outros não, ele não deixa de ser Deus. Ele podia existir em todos, ser maior ainda. Então ele não existe em nada ou existe sempre. Muito bem. Não é possível dizer que Deus não existe em nenhum mundo possível. Não importa quanto pequena seja a chance, Deus pode existir. É possível. Existe ou não existe, mas pode existir. Não posso negar que pode. Posso até aceitar que Deus não existe. Mas é difícil aceitar que é impossível que existisse. Tá? Ele pode existir. Bom, mas isso significa que Deus não pode necessariamente não existir. Quer dizer, não tem jeito de impedir a possibilidade teórica, pelo menos. Ele não pode necessariamente deixar de existir. Bom, mas as opções são duas. Ou ele necessariamente existe ou necessariamente não existe. Eliminamos a segunda. A única possibilidade é que Deus necessariamente existe. Piorou a prova de Santo Anselmo. Não só Deus existe, mas Deus obrigatoriamente existe. E aí está a prova, formalizada, absolutamente perfeita, em lógica modal de primeira ordem. Isso. Vai acabar de primeira ordem. Lógica modal com predicados. Se você ler passo por passo essas linhazinhas, para quem tem um pouco de conhecimento de lógica modal, vai ter que estar dizendo exatamente o que eu falei. Muito bem, e agora? Gideon prova tudo. Ele provou a completude da lógica,
lá atrás, falou que a lógica de primeira ordem é completa, primeira ordem. Depois ele provou a incompletude dos sistemas formais com aritmética, e agora ele prova a existência de Deus. O que mais que está faltando para ele? Nada, né? Bom, então vamos começar a rezar já? Hoje, imediatamente, né? Santo Anselmo está ajudando aí. Talvez não, porque veja, a prova de Gödel dependeria de uma definição de Deus. Se alguém definisse o cara que fabricou o mundo em 7 dias, essa prova não sai. A prova dele depende de você definir assim. Por que você é obrigado a aceitar aquela definição? Então está bem claro o seguinte: provas em matemática depende de muita coisa. De definição, de método, de várias coisas. Certo? Depende como os filósofos dizem muito apropriadamente, depende dos seus pressupostos filosóficos. Assim como a história de provar a consistência da matemática por meios finitários. Depende dos seus pressupostos sobre o que é finito. Se você aumentar um pouquinho o teto do finito, talvez você consiga provar como Gödel fez. Mudando a definição, muda tudo. Mudando o método, muda tudo. Muito bem. Bobagem sobre o teorema de Gödel, mas está cheio. É uma coisa, uma espécie de passatempo, de honra, de psicólogo, religioso, pastor, padre, quem se mete a falar besteira, enfim. É um passatempo de muita gente dizer besteira. Por exemplo, algumas eu colecionei. Os teoremas de Gödel mostram que o conhecimento absoluto é impossível. Nada disso. Não mostrou que nada absoluto é impossível. Porque o que é a coisa absoluta? Eu não sei nem o que eu estou falando. Como é que ele provou isso? Gödel ele não botou essa hipótese lá. Seja sem o conhecimento absoluto. O teorema dele não fala isso. O teorema dele fala do quê? Do que fala. Do que está lá dentro do teorema. Né? Muitas questões em matemática não podem ser demonstradas. Isso é consequência do teorema de Gödel. Bobagem. Nada tem a ver com Gödel. Como incomensurabilidade da raiz de 2, etc. Problemas na matemática já são. Não existe método de resolver equações polinomiais com grau maior ou igual a 5. Tudo isso já está feito muito antes de Gödel e matemática tem limite do que pode demonstrar. Não tem nada a ver com Gödel. Gödel mostrou, essa é mais ainda, a inteligência humana será sempre superior às teorias formais, sempre superior às máquinas. Também, ninguém formalizou o que é inteligência humana, quer dizer, tudo bobagem. Gödel fala daquilo que está formalizado. Se você não pode formalizar uma coisa, não aplique porque é bobagem. Tem um monte, tem um livro do Thorsten Franzen, que só tem bobagens, coleciona bobagens. Thorsten Franzen, eu até tenho na minha referência. Thorsten Franzen. Muito bem, o que nós podemos concluir? Daqui a pouco eu já estou terminando. Que a ciência não versa sobre a certeza. Eu acho que é uma conclusão que nós podemos tirar razoável. O que a ciência versa sobre o quê? Porque veja bem uma coisa, por que eu mudei da matemática para a ciência agora? É muito simples. Porque cada vez mais se depende da matemática. Tá? A física claramente depende da matemática, sobrevive com matemática, inventa matemática nova. A química começa agora a fazer experimentos em computador, nem faz mais reação. É a química combinatória que faz tudo, faz modelos de proteínas e tal, sei lá do que eles fazem, usando matemática, usando computador. A biologia idem, genética, aquela cara, né? O direito cada vez mais busca a matemática, a linguística tem um monte de matemática nela, enfim, a engenharia, não preciso nem dizer e tal, bebe dessa fonte. Então, se a matemática é complicada, se eu não consigo demonstrar a absoluta coerência da matemática por meios matemáticos, porque eu não consigo dar aritmética, e da aritmética eu não consigo o cálculo, e não consigo o cálculo espaço vetorial, e etc., a geometria analítica e tal, e vai tudo por aí.
e a mecânica quântica, e seja lá o que for. Então a ciência também sofreu um duro golpe comigo. Mas o ponto é o seguinte, a ciência não é, talvez, sobre a certeza. Eu vejo que é sobre encontrar uma maneira confiável de pensar no nível atual de conhecimento. Quer dizer, não é certa, é a só, já é muito, né? Extremamente confiável. Que já é muito. Então por exemplo, dizer que alguma coisa é provado cientificamente é uma bobagem total. O que é provado cientificamente? Experimentalmente? Shampoo é provado cientificamente. Só propaganda. Shampoo, creme de dente, tudo, isso aqui na pele, é tudo mentira. Tá? Propaganda mente descaradamente. A ciência não prova nada, a matemática prova teorema de matemática. A ciência faz uma porção de experimento e tem um grau de certeza, até estatístico, etc, etc, etc. Né? Na verdade, não só ela não é certa, mas é a falta de certeza que move ela. A hora que eu encontro um problema, eu avanço um pouco mais. Essa falta de certeza, como dizia o Popper no falsificacionismo, é algo que separa o que é ciência do que não é ciência. Se algo não pode nunca dar errado, não é ciência. Se eu disser que o shampoo é cientificamente testado ou não é cientificamente testado, está corretíssimo. Só que não serve para nada. Não posso derrubar por terra isso. E é extremamente confiável porque é um empreendimento coletivo humano. Nós é que inventamos, né? Aí você se surpreende por que a matemática dá certo na engenharia. Porque um bicho de duas patas sem pena inventou matemática, o outro inventou engenharia, e é a mesma coisa. É o mesmo bicho. Esse bicho aqui, que vos fala, que ouve esse. Como dizia o Einstein, talvez a coisa mais incompreensível sobre o universo é que realmente ele é compreensível, não sei como ele é compreensível. Isso é um problema realmente. Porque nós não inventamos o universo, só a ciência. Né? Então, depois do teorema de Gödel, os matemáticos e cientistas devem, acho eu, prosseguir sem certeza, mas mantendo a esperança que os fundamentos da matemática sejam consistentes. Se você fala de esperança, exatamente a religião não te diz outra coisa. Né? Ok, então, pergunto eu, se difere essencialmente a ciência do pensamento místico. Deixo aqui para vocês essa pergunta e aqui algumas referências, aqui tal, Dr. Franzen, que eu falei no último livro. Muito obrigado, era isso que eu queria ter dito para vocês.